Jesus Cristo é tudo na vida da gente. Jesus está em todos e está acima de todos e acima de tudo. Ele estava com o Pai quando todas as coisas foram criadas e nada do que foi criado existiria e existe sem Ele. É dele toda a supremacia. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Isso que eu estou falando é conteúdo de Colossenses 1 e Colossenses 2. É Ele quem rasgou a escrita de dívida e perdoou os nossos pecados. Ele é o Criador de tudo e está sobre tudo. Jesus é o caminho para toda a espiritualidade. Ele basta, Ele é suficiente, nós não precisamos de mais nada. Jesus é a vida e a fonte de toda sabedoria. Jesus é Deus, que perdoa os nossos pecados. Foi isso que nós conversamos aqui domingo passado, foi isso que nós conversamos domingo passado de manhã, domingo à noite. É Colossenses 1 e Colossenses 2, a carta que nós estamos lendo, apresenta esse Cristo cósmico, esse Cristo que está para muito além do Jesus de Nazaré e da figura histórica que existia com o Pai, criando juntamente com Ele todas as coisas. E tem uma hora que Paulo sai de Colossenses 2 e continua a sua escrita, e agora é como se ele dissesse, diante de tudo isso, diante desse Cristo que eu falei para vocês, diante desse Jesus que nós aqui domingo passado saímos daqui tão impactados, tão emocionados, cantando sobre esse Cristo que está acima de tudo, que é sobre tudo, diante desse conceito, diante desse Jesus que não é um homem, diante desta espiritualidade que sabe que você não alcança ali numa estação, numa instância intermediária, onde os anjos habitam, diante desse Jesus que é tudo, ele começa a desafiar a igreja de Colossos a uma resposta. Ele começa a desafiar a igreja de Colossos, a igreja ali, os colossenses, a uma resposta. E ele começa a falar em Colossenses 3 que existe coisas que são do alto e coisas que são da terra. E a gente que entende Cristo dessa forma precisa entender isso, que existe a partir da compreensão desse Cristo um fazer morrer e uma nova vida, que existe como resposta ao entendimento e à fé nesse Jesus um antes e um depois. Existe um despir-se e existe um vestir-se. É isso que Paulo vai falar em Colossenses 3. Existe um abandonar e existe um buscar. Interessante que ele termina Colossenses 2 falando que não sigam regras, porque a regra pela regra não tem poder de mudar nada e absolutamente nada na vida da gente. Mas a partir do momento que nós entendemos quem Cristo é e o amor dele por nós, existe um antes e um depois, existe uma morte e existe uma ressurreição, existe um agora e existe um porvir. Isso é conteúdo de Colossenses 3, que a gente vai ler agora, que a gente vai passar por ele agora. E a minha intenção hoje aqui com vocês é de fazer uma leitura que vai trazer todos esses temas que eu mencionei agora, uma leitura comentada. Eu vou praticamente ler 2 versículos e vou comentar, vou ler mais 2 e vou comentar, vou ler mais 2 e vou comentar rapidinho sobre esses textos, e vamos deixar esses textos falar com a gente. A impressão que eu tenho hoje é que eu vou zerar na redação, porque vou acabar fugindo do tema. Mas o tema é Jesus e a nossa resposta é esse Jesus. Mas Paulo vai falar de muita coisa. Então talvez você fique assim, a gente vai ler o texto. E sabe o que eu fico imaginando? E eu queria que a gente tentasse imaginar essa cena. Paulo escreve com Timóteo esta carta da prisão. E manda por Tíquico e Onésimo para ser lida lá
em Colossos, na igreja de Colossos, e depois ele diz: olha, essa mesma carta, depois vocês levem lá para ser lida na igreja de Laodiceia, e peguem a carta que foi lida em Laodiceia e traz também, para que vocês também leiam. Essas cartas circulavam nas igrejas, nas comunidades locais, não tinha imprensa. Meu irmão, não tinha máquina de Xerox, não tinha como fazer cópia e mandar isso, espalhar isso nas igrejas, nas ruas, não tinha isso. O povo se juntava e dizia: chegou uma carta de Paulo, Paulo e Timóteo mandaram uma carta por Onésimo e por Tíquico, vamos sentar todo mundo e a gente vai ler essa carta junto, entendeu? Não tinha nem PowerPoint, ora PowerPoint, né? Não tinha nem papel. Então imagina aquela igreja sentada, sedenta, para ouvir o que Paulo da prisão, junto com Timóteo, tinha escrito para eles. Vocês acham que eles leram quantas vezes, hein? Você acha que ele leu uma vez assim e disse: vamos para casa? Acho que não. Acho que eles leram e depois leram de novo, e talvez eles tenham feito uma leitura rápida e depois eles tenham feito o que a gente vai fazer aqui, uma leitura comentada. Alguma liderança lá deve ter lido: eu acho que Paulo aqui está dizendo isso, está dizendo aquilo, isso daqui, eu já entendi dessa forma. Deve ter tido isso, deve ter lido algumas vezes. Vamos mandar para Laodiceia? Não, não manda agora não, deixa a gente ler de novo, porque a carta ia, e eles iam ter que guardar isso onde? Olha a dica aqui, ó. No coração deles. A gente não, né? A gente vai ler aqui acompanhando um telão, vocês vão em casa poder ler de novo, voltar para o texto. Mas vamos nos lançar nessa leitura, imaginando que você é um caminhante da cidade de Colossos, e que está recebendo essa mensagem, que tem a ver com a tua vida, com a tua fé. E esse capítulo especificamente, uma resposta sua à compreensão que você teve de quem Jesus é e do que Ele representa na tua vida. Amém? Está claro o que a gente vai fazer? Vamos ler? Eu vou parando e a gente vai conversando, tá bom? Colossenses 3, versículo 1 e 2 primeiro. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer meu comentário aqui desse texto. Você vai ficar acompanhando ele no telão, vai ler ele aí mais algumas vezes. O povo da época não teve esse privilégio, não. Paulo está dizendo: uma vez que vocês entendem que esse Cristo transcende essa realidade, Ele é antes disso, é depois disso, tudo isso foi criado por Ele, que Ele está acima de todo poder, de todo domínio, pensem nas coisas que são do alto e não apenas nas coisas que são da terra. Botem o foco de vocês nisso. Existem duas formas de nós nos alienarmos na nossa fé. Historicamente, nós fomos alienados como povo cristão, e aí eu vou falar do cristianismo. Foi alienado num discurso cristão com excesso de céu e um descolamento da realidade, por excesso de céu. As pessoas só falavam do porvir, só falavam do que vai acontecer depois, e era até uma forma, era um cala-boca para que o povo se acalmasse. O discurso cristão foi usado como, de fato, como ópio do povo, para anestesiar as pessoas, para que elas não se rebelassem contra as estruturas, contra o sofrimento deste mundo. Não, mas nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Ah não, mas a gente no sofrimento aqui é lugar de sofrer mesmo. A gente vai para o céu. Ah, mas você é pobre, fique feliz sendo pobre. Porque você sendo pobre, diz que o reino dos céus é dos pobres. Então quando você chegar no céu, você vai ter uma casa bem grandona. Isso foi usado como discurso de alienação e descolamento da realidade, por excesso de céu. Sabe o que eu acho que a gente vive hoje? Excesso de terra. Parece que a vida é só isso. E a gente passa a ler a vida a partir disso, e esquece que Cristo morreu e ressuscitou, e que Ele está acima de todo o trono, de todo o poder, Ele está à direita do Pai. E de que isso que a gente está vivendo aqui é passageiro, é um ponto na linha da eternidade.
Então nós precisamos pensar nas coisas que são do alto e não ficarmos toda hora pensando nas coisas que são daqui, porque senão a gente se perde. Não num excesso de céu ao ponto de alienar você, um excesso de porvir. Mas a gente está vivendo quase sem compreender isso. De que existe uma realidade para além disso que nós vivemos. Que nós nos encontraremos com o Senhor. E de que esse Cristo voltará e nós estaremos com Ele. E a gente fica com o nosso pensamento muito aqui. É trabalho, é saúde, é como é que eu vou morrer, onde que eu vou morrer, minha aposentadoria, meu plano funerário, é meu terreno, é meu aluguel, é minha vida aqui. A gente está terreno demais. E esquece que a gente está plantando coisas aqui que tem a ver com a eternidade. Precisamos pensar mais nas coisas que são do alto, de acordo com esse texto, onde Jesus está sentado à direita de Deus. Precisamos de mais céu, de maior compreensão, de que não é o que nós vivemos aqui simplesmente. A gente é um bicho estranho, porque a gente é um bicho que crê na eternidade, mas vive como se ela não existisse. E ele está dizendo, pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que têm a ver com o reino, que tem a ver com o plano espiritual. Pense nessas coisas. Se naquela época ele estava dizendo isso para aquele povo, imagine para nós hoje. E o que foi que a igreja de certa forma percebeu? Que quanto mais alimentar o povo de visão terrena, mais ela vai encher, porque o povo quer estar bem aqui. Então discursos de prosperidade, discursos de motivação, de autoajuda, discursos que vendem uma vida muito maravilhosa aqui, está prosperando muito. E a gente tem que botar o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Amém? Paulo continua. E diz, vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, meus irmãos, que texto lindo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado na sua volta, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Duas coisas aqui: salvação e a esperança da vida eterna e da ressurreição. Ele tá deixando isso marcado lá na vida daquele povo que estava terreno demais. Ele está marcando isso naquele povo. Você sabe qual é o entendimento quando ele diz que agora a sua vida está escondida em Cristo? Ele tinha acabado de dizer que não se preocupem com regras, com não toque, não prove. Ele já acabou de falar isso lá em Colossenses 2. A vida escondida em Cristo, a vida está garantida em Cristo. A salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez. A escrita de dívida, como ele diz nos capítulos anteriores, foi rasgada. É garantia da salvação. Ele diz: se sintam seguros de que vocês estão salvos e que um dia, quando Ele se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele, porque a vida de vocês está escondida, guardada. Paulo, em outros textos, vai dizer que o Espírito Santo é a garantia da salvação, é o penhor da salvação. Esse escondido traz essa ideia de garantia. Nós estamos seguros. Ninguém perde a salvação porque pisou na bola. Ninguém perde a salvação porque não conseguiu ou não vai conseguir fazer algumas coisas que ele vai falar depois. Porque a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, através da obra dele. O texto que a gente leu no domingo passado diz que ele fez espetáculo público para perdão de todos os nossos pecados. Nossa vida está guardada e escondida. E uma vez que a nossa vida está guardada e escondida, uma vez que nós compreendemos quem Cristo é, que nós compreendemos essa salvação e sabemos que fomos perdoados por Ele, aí Paulo começa agora a nos puxar a uma resposta. É uma resposta, não é uma condição.
É um resultado natural de quem crê em Cristo, sendo Cristo quem Ele é, e quem entende que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e que os nossos pecados foram perdoados, que dele está à direita do Pai, assentado no trono, de que Ele voltará. Quem crê nisso? Isso que Paulo vai colocar agora é resposta natural, não quer dizer que não exija de nós uma decisão, uma entrega, um esforço, um caminho, um passo, que não exija de nós uma intenção, mas é resposta de quem crer nisso. Paulo fala algo parecido em Romanos, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, vou repetir, pelas compaixões de Deus, ou seja, rogo-vos, irmãos, que por tudo que vocês compreenderam sobre o amor e sobre a graça de Deus, que vocês agora ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É resposta ao amor recebido, é resposta à compreensão de quem Cristo é. A religião muitas vezes vai levar a gente a dizer: você precisa fazer isso, porque se você não fizer, você não é. O que ele está dizendo aqui: vocês são, façam. Vocês são amados, foram perdoados, e porque vocês foram perdoados, façam, abandonem, façam morrer, tirem a roupa, algumas roupas que a gente precisa largar. Aí o texto continua: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Eu olho para esse texto e enxergo que existe um passado e existe um morrer. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, que a gente entende o que Cristo é e a obra que Ele fez, existe algo a ser abandonado. E o que o Paulo está dizendo aqui: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E quando eu olho para esses pontos, para mim, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, e ele chama de idolatria, e para mim isso aqui tudinho é idolatria, precisam morrer nos nossos corações, e isso representa o adoecimento da nossa alma, que busca as coisas terrenas para preencher o vazio e a dor que existe nos nossos corações. Por que para mim isso aqui tudo é idolatria? E na verdade isso tudo precisa cair para que Cristo seja a resposta de fato àquilo que o nosso coração e nossa alma almeja. Vamos pensar na imoralidade sexual. O que é o sexo? Sexo é celebração do amor. Sexo é dádiva. Sexo é para prazer e para celebrar um amor. Por que a imoralidade sexual ela é idolatria e ela é adoecimento da alma? Porque é uma forma, quando nós adoecemos na prática da sexualidade, buscando no sexo de uma forma compulsiva, obsessiva, preencher os vazios que existem dentro da nossa alma. Quando o sexo ganha um lugar que deveria ser de Cristo. Quando a gente está buscando na imoralidade sexual saciar a sede da nossa alma e não celebrar o amor como uma dádiva que Deus nos deu. Quando a gente pensa na impureza, na paixão, quantas paixões nós temos abraçado. Eu estava vendo hoje uma criança falando a paixão por futebol, né? Ela fala de um time lá, e eu não vou dizer qual é o time não, para ninguém ficar chateado. E ela é indignada porque o time dela, sabe, está muito ruim, mas ela falando com uma raiva, com uma paixão. Quando nós nos apaixonamos por tantas coisas aqui nesta terra e colocamos essas paixões no lugar que deveria ser o lugar de Deus, porque nossa alma tem carências.
E nós suprimos essa carência com imoralidades sexuais, com paixões, nós suprimos essas carências com tantas coisas que ele coloca aqui, com os desejos maus, com as ganâncias. Diz: a ganância é a idolatria, porque você está querendo preencher a sua vida com coisas que são terrenas, e esse buraco que existe na tua alma, ele será preenchido por Cristo. As coisas terrenas estão ganhando uma força muito grande dentro da tua alma, porque elas estão surgindo, sabe, para abastecer você, para poder fazer você se sentir alguém. Elas estão ganhando um lugar que não é das coisas terrenas, é de Deus. E a gente podia colocar comida, podia colocar aqui um bocado de coisa. Idolatria porque busca em coisas daqui o que se acha apenas em Deus, e passam a viver para essas coisas e a se alimentar delas. Até mesmo dentro de um casamento, o sexo pode estar sendo vivido como imoralidade, porque não está celebrando o amor e nem renovando a aliança. Está apenas saciando algo da alma que não consegue preencher. É quando no curso que eu dou aqui sobre sexualidade, eu falo do sexo Rivotril. Cristo é aquele que preenche aquilo que está no nosso coração. E quando Ele preenche isso, a gente começa a tratar as coisas deste mundo como as coisas deste mundo precisam ser tratadas. Perde força. O meu time passa a ser apenas o meu time. Eu não morro por ele e nem mato por ele. A gente está vivendo no nosso país um momento, no futebol, e não só no futebol, mas na política, em tudo que a gente possa imaginar, de muitas paixões. Precisamos de fato nos apaixonar por aquele que de fato tem condição de suprir as carências da nossa alma, que é o nosso Jesus. A gente vai parar de matar pelo futebol e vai passar a viver por Cristo, porque matar por Cristo não faz sentido nenhum. A gente vai parar de matar pelo futebol ou pelos nossos líderes, os nossos salvadores da pátria, e vamos passar a viver seguindo o nosso Cristo. É isso que Ele está dizendo: façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. Ela não é capaz de suprir a carência da alma de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E aí ele continua e diz: mas agora abandonem todas estas coisas. Aí ele fala: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Ele fala do abandonar e do despir-se desse velho homem. E agora aqui, diferente do que ele fala lá em cima, porque lá em cima ele estava falando daquelas coisas que a gente está buscando para tentar tapar o buraco do adoecimento da nossa alma. E aqui Paulo começa a falar daquilo que tem a ver com os nossos adoecimentos relacionais. Lá em cima era a doença da alma, aqui é a doença relacional. Abandonem algumas coisas que vocês vivem que afetam as relações de vocês, como ira, indignação, maldade, maledicência. O que é maledicência, meu povo? Pare de falar mal dos outros, pare de ficar falando coisas que só planta coisa ruim no coração do teu semelhante. Não mintam uns aos outros. Era a alma ali, sabe, de alguém que estava buscando na sexualidade, nas paixões, nos desejos, na ganância, uma relação quase de idolatria para saciar tudo que existe dentro dela, enquanto as pessoas presas à pornografia, presas a um desejo, presas a um apego, a algo que é terreno, que está assumindo o lugar de Deus na tua vida, porque você vive para isso, e se alimenta disso, está virando teu Deus. E agora não, agora ele vai falar da relação. A raiva que nós sentimos, a vontade de matar o outro, a maldade, sabe?
maledicência. A Bíblia é tão clara quando ela diz assim: não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros, mesmo que você esteja certo. Porque isso adoece a relação, isso fere a comunidade. Paulo está tratando da relação. Ele começa falando do Cristo cósmico, né? E aí depois ele vai falando: olhe para as coisas do alto e não para as coisas daqui, dos pensamentos que são de cima e não dos pensamentos que são de baixo. E aí depois ele começa a falar da salvação, do lugar garantido que a gente tem em Deus, como se Paulo estivesse se preparando para poder pedir a resposta. E agora que vocês sabem dessas coisas, abandonem essas coisas que vocês estão buscando para saciar a alma de vocês e aprendam a se relacionar a partir deste Cristo revelado. Porque Cristo é amor, Cristo é perdão, é tolerância, é verdade, é encorajamento, é exortação, é partir do pão, é andar mais uma milha, é oferecer outra face, é justiça, é amor, é misericórdia. E é isso que tem que estar nas nossas relações. Abandonem todas estas coisas. Aí ele vai falando daquilo que atrapalha a relação. No começo ali no versículo anterior, né, o 5, 7, coloca aí no anterior, no 5, 6 e o 7, ele vai falando daquilo que adoece a alma, aquilo que a alma adoecida e idólatra busca para saciar a sua sede. Ele disse: façam morrer isso, porque isso não vai satisfazer vocês. E aí quando ele passa para o 8 e o 9, aí pode colocar o 8 e o 9, e abandone essas coisas agora que também estão atrapalhando as relações de vocês. Aprendam a se relacionar a partir desse Cristo vivo, que é tudo, que rasgou, sabe, a escrita de dívida, que está sentado ao direito do Pai, que criou todas as coisas, que é fonte de toda a realidade, de toda a sabedoria. A partir desse Cristo se relacionem em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade. É como se ele dissesse: Cristo está aí, e a sua vida está escondida em Cristo. Não faz sentido você viver desse jeito, cheio de maledicência, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de indignação. E não acho que essa lista aqui está esgotada, tá? Se você for ler as outras cartas de Paulo, você vai ver muitas outras coisas que tem a ver com a nossa incapacidade de relacionamento. A gente precisa de Cristo saciando a nossa alma, e precisa de Cristo dirigindo as nossas relações. Amém? E aí ele continua no 10 e no 11: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Se revistam do novo. Mandou tirar, não foi? A roupa velha, se vista do novo, que está sendo renovado, pessoal. Está sendo renovado. Ninguém renova assim não, ó. A gente vai sendo renovado na vida da gente. Como o Cláudio falou de manhã, a gente só vai ficar mesmo perfeitinho mesmo é quando a gente estiver lá na glória. Aqui a gente é um bando de pecadores sendo renovado em Cristo para ser a imagem dele, no conhecimento desse Jesus, para viver a partir dele, para buscar saciar nossa alma nele e viver nossas relações de uma forma saudável. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Naquela comunidade tinha grego e judeu convertido. Vocês imaginam hoje uma igreja lá naquela região, com gente da Palestina e de Israel congregando junto em nome de Cristo? Porque em Cristo não há palestino e judeu, não há grego e judeu. E aí ele vai e fala que não há também bárbaro e cita. Bárbaro seriam todas as outras. O bárbaro não tem a ver com ser bárbaro, não. O bárbaro tem a ver com uma linguagem, com o idioma que eles usavam. Mas é todo o povo persa e todo o povo que não era grego. Os gregos chamavam de bárbaros. E os citas era aquele povo que era bárbaro mesmo. Aí eram os bárbaros. Aí era aquela galera assim que era selvagem, que era a galera do mal, que era a galera que dizia: oi, tudo bem, corta a cabeça. Que dizia: oi, tudo bem, sabe, e entrava logo matando, depois perguntava quem era. Ele disse que em Cristo não há isso, não há bárbaro, não há o povo persa e aquele que não é grego, e não há esses que são violentos, não há escravo e livre.
Onésimo, que traz a carta para ser lida em Colossos, era escravo de Filemão, que morava naquela cidade. E quando ele se converte na prisão com Paulo, e Paulo descobre que ele é de Filemão, devolve ele para Filemão, mas manda uma carta dizendo: Filemão, recebe Onésimo, que fugiu da tua casa, agora não mais como escravo, mas como teu irmão. Não há mais escravo nem livre em Cristo. Paulo vai dizer que não há homem nem mulher em Cristo. Mas Cristo é tudo e está em todos. Nossas diferenças se desfazem, elas perdem força quando nós colocamos Cristo em nós. Porque aquilo que nos separa é menor do que aquilo que nos une. Aquilo que nos distancia é infinitamente menor do que aquilo que nos aproxima. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo e pelo amor de Deus derramado em nós. Não há mais. Paulo está escrevendo aquele povo sentado, aí tinha lá o grego, o persa, o bárbaro, o cita, o judeu, o escravo, o livre. Nós somos todos um. E não há mais essa separação em Cristo Jesus. Amém, meu povo? Vocês conseguem perceber o impacto dessa frase, desse versículo, naquela comunidade lá? E qual é o impacto disso aqui, nas nossas relações? Paulo está cuidando das nossas relações aqui. Ele está cuidando das relações. Ele continua e diz no 12 e no 13: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo continua tratando da relação e da comunidade. E quando ele diz aqui no começo, o povo escolhido de Deus, ele diz: vocês são povo escolhido de Deus. Quem é que estava lá? Era o povo escolhido? Quem era o povo escolhido? Não era Israel? Não eram os judeus? Ele está chamando aquela salada de gente e de etnia e de condição, pessoas em condições diferentes, escravos. Ele está chamando de povo escolhido. Vocês são povo escolhido, santo. Mas era um rumo de pecador. Como é que ele chama de santo? Porque foi santificado por Cristo. Essa é a teologia paulina, quando ele fala da santificação. Você foi santificado por Cristo e amado. E aí, quando ele reforça a identidade daquele povo, naquilo que aquele povo é, ele traz a resposta e diz: vistam-se de profunda compaixão. Esse termo profunda compaixão faz referência às entranhas, de uma compaixão que vem das entranhas. O termo no grego usado aqui, ele traz esse conceito de entranha. Esse profunda é de entranha compaixão, é de uma compaixão que vem das profundezas. É aquela compaixão que você sente. Eles acreditavam na época que as emoções, elas vinham dos órgãos vitais. Então as emoções vinham do coração, que batia forte, vinha do estômago, que ficava com aquela barriga fria, né? Ou das pernas, do arrepio que vinha, sabe? Então quando ele usa esse termo aqui, é dizendo: se revistam de uma compaixão que vem com sentimento, que vem das entranhas. Uma compaixão que não é resposta de obediência, é sentimento pelo outro que sofre. É quando você vê alguém sofrendo e te dá uma coisa ruim na barriga, sabe? Uma compaixão que você sente que vem das profundezas, que vem de dentro, que você sente no corpo.
que você chora, que você sente a boca seca. Essa profunda compaixão é uma compaixão que vem das entranhas. Ele diz: busquem isso, vistam isso. Uma profunda compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência. Suportem-se uns aos outros, e o suportar aqui é dar suporte. Eu digo que suportar um outro é dar pezinho para o outro. É dizer: sobe aqui nas minhas costas para tu conseguir pular o muro que tu não está conseguindo pular sozinho. Já fez alguém pular um muro pisando nas suas costas já? Você botar o cara para subir aqui e diz: vai macho, vai logo. E o cara pisando aqui, te machucando todo, isso é suportar o outro. Aí o outro grita lá do outro lado: consegui, valeu. Eu disse: que bom. Que bom que tu conseguiu pular o muro. Agora está tudo roxo aqui do teu calcanhar. É dar suporte, é dar pezinho, para o outro conseguir fazer o que ele não consegue. E o versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando Paulo usa essa expressão, é de vínculo. O amor é o vínculo perfeito. Ele está fazendo uma referência ao corpo, e a palavra que ele usa aqui é a mesma que ele usa quando ele fala do corpo de Cristo, que é unido por juntas, por ligamentos. É como se o amor é o ligamento que une um pedaço do corpo ao outro pedaço do corpo. O amor é aquilo que nos une de forma perfeita. Ele é o elo perfeito que nos une, que nos conecta, que faz a gente ser corpo. Então é o amor que nós precisamos. Ele diz: por acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o ligamento perfeito para unir todas as partes deste corpo. O amor é o ligamento perfeito, ele é a articulação que junta os nossos membros para que nós sejamos corpo. É o amor que conecta, que nos conecta, é o amor que nos faz, sabe, meu povo, tudo. O amor de Deus por nós e o nosso amor, sabe, porque o amor de Deus por nós nos preenche, e eu não preciso mais sair buscando em coisas terrenas o preenchimento do vazio que tem no meu coração, amém? Que o amor de Deus preenche. Eu não preciso mais estar vivendo sexualidade, vivendo imoralidade sexual, como quem está bebendo um copo d'água, porque se não beber morre. Eu não preciso mais estar enchendo minha vida de paixões, de coisas aqui, de consumo, e de ganância, e de desejo, que é pura idolatria. O amor de Deus me preenche, mas mais do que isso, ele vai gerar um elo perfeito entre nós. Um elo perfeito na tua casa, na tua família. Um elo perfeito com as pessoas que você se relaciona. Por isso ele diz: antes de qualquer coisa, ou acima de tudo, ou antes de tudo, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quero continuar a leitura. Versículo 15 e 16. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a gente converse sobre a palavra de Cristo, que Cristo seja o Logos, sabe, que abastece os nossos corações, que dirige a nossa vida. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E para encerrar, tudo o que fizerem, versículo 17, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Que tudo que nós possamos fazer em nome de Jesus.
Porque esse amor que é o elo perfeito que nos conecta, que é o ligamento que junta todas essas partes do corpo, e ele é perfeito em nos unir, ele vem de Cristo. E é em nome de Cristo que a gente faz isso. É em nome de Jesus. Se existem coisas no seu coração, na busca da sua alma, que você não está conseguindo, pessoal, satisfazer, e você está buscando um bocado de coisa, chega. É hora de fazer essas coisas terrenas morrerem. Elas não vão satisfazer você. Não vão. As paixões, a imoralidade sexual, a ganância, você não vai se satisfazer com isso. Não vai. Cristo é a água da vida. Ele chega para aquela mulher e diz: mulher, se tu beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E você não precisará voltar aqui toda hora para buscar a água. Ele diz: Senhor, onde tem essa água? Aí ele vai e fala, se eu preciso falaste bem, porque tu não tem marido e o que tu tem, se tivesse 5 e o que tu tem não é teu marido. Essa mulher estava presa a tantas coisas, tentando se satisfazer, tentando encontrar sentido para a vida. Façam morrer todas essas coisas terrenas, e que a nossa alma encontre descanso e alimento no amor do nosso Deus. E que a gente, a partir desse Cristo revelado, desse Logos que habita em nós, desta palavra que é verbo em nossa vida, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Que nós possamos aprender a nos relacionar, a caminhar com o outro, a ouvir o outro, a ser bondoso, a ter uma compaixão profunda que vem das entranhas, que vem do frio na barriga, que vem do coração que acelera, que vem do arrepio que dá, da lágrima que corre, da perna que falta, que move você. Que a gente abandone, que a gente jogue fora toda a roupa da maldade, de falar mal do outro, a ira, e que nós sejamos revestidos de humildade, de compaixão profunda, de paciência, como a gente precisa de paciência para se relacionar. E que Cristo esteja com nós, esteja com a gente, que Cristo esteja em nós, nos dando a condição de vivermos esta vida. Descobrimos o que Cristo é em Colossenses 1 e 2, e no 3 Ele nos convida a viver no poder desse amor, a viver a partir deste amor que habita nele e que habita também em nós. Amém?